Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gisele, uma das trabalhadoras da equipe da evangelização do SEAB. Vim aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Dia 19 de maio, às 20 horas, nós vamos fazer um encontro online com as famílias dos evangelizandos da nossa casa. Eu vou mandar o link lá no grupo de WhatsApp. Se por acaso vocês conheçam alguns pais que queiram saber um pouco mais desse trabalho, ou até que já estavam convivendo com a gente, mas por algum motivo saiu do grupo, dá um toque neles, avisa pro vizinho, pro amigo, tá bom? Vai ser muito legal a presença de vocês. E logo mais, meus amigos vão também falar um oizinho, para vocês lembrarem a carinha de cada um e conhecer os novos que estão com a gente. Um grande beijo, até mais! Olá pessoal, eu sou o Iago, evangelizador da infância, turma Raios do Amanhecer. Olá pessoal, meu nome é Williana, eu faço parte da equipe de evangelização do SEAB e já faz algum tempo que dou aula de evangelização. Primeiramente trabalhei com as crianças um pouco maiores e depois fiquei com as menores, de 3, 4 e 5 anos. Também ajudava na recreação aos sábados. Alguns pais provavelmente me conhecem, eu sou a tia Willy. E gostaria de convidar a todos para essa retomada das nossas atividades e pedir para que todos participem, com seus filhos, para nos ajudar nesse processo de retomada de atividades, mas também de educação dos nossos espíritos que estão aqui para nos fazer evoluir cada vez mais. Um beijo! Olá, meu nome é Lilian, faço parte do grupo de evangelizadores com a turminha de 6 a 9 anos. Um beijo! Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. E vamos neste momento então convidar a todos para a nossa prece inicial, onde vamos neste momento elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecendo por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, por todas as oportunidades, agradecendo também a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, nos trazendo essas vibrações positivas, o amparo, a inspiração, e desejando que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje iremos falar a respeito do despertar, porque muito se comenta a respeito da nossa necessidade de renovação, de mudança, da tão falada também reforma íntima. Porém, se nós não despertarmos para a nossa realidade, toda essa mudança muitas vezes fica muito difícil, fica comprometida,
diante da dificuldade que temos de enxergar a nossa realidade. E é então o apóstolo Paulo que em Efésios nos diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Nós vamos ver que a nossa realidade é a realidade do Espírito. E hoje nós já temos inúmeras provas da existência do Espírito, do corpo espiritual, que é o nosso perispírito, através de pesquisas, através da ciência, através da mediunidade, que vem nos comprovar essa realidade. E é no Livro dos Espíritos, então, que nós vamos encontrar, na questão 84 a 87, os benfeitores amigos a nos falarem que o mundo dos espíritos constitui um mundo à parte, completamente independente do mundo corpóreo. Podemos mesmo dizer que esse mundo espiritual é o verdadeiro mundo, o mais importante, porque ele é permanente, eterno e sobrevive a tudo. O mundo dos espíritos poderia existir até mesmo sem o mundo corpóreo, mas há a necessidade de ambos, porque um reage sobre o outro, pois Deus, em sua infinita sabedoria, criou os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material, para que o espírito imortal, criado por ele, pudesse realizar então a sua caminhada rumo à perfeição. E podemos então considerar os mundos materiais, como a Terra, por exemplo, como verdadeiras escolas, que vão então facultar ao espírito os meios de nós progredirmos, de nos aperfeiçoarmos as nossas faculdades morais e intelectuais, que são indispensáveis para que possamos então atingirmos no tempo e também no espaço o estado de espíritos puros. E nós aprendemos ainda com os benfeitores amigos, através da doutrina espírita, que os espíritos, todos nós, somos criados simples e ignorantes. E não podia ser de outra forma, porque na criação não há privilégios. E sendo então Deus esse Pai equitativo e justo, jamais ele poderia criar então seus filhos em desigualdade de condições, ou seja, uns diferentes dos outros. E então, deste modo, nós vamos ver que todos os filhos de Deus, todos nós, somos criados em pé de igualdade absoluta. E a partir daí, então, nós somos colocados nessa senda do progresso, rumo à perfeição que nos cabe como espíritos imortais que somos. E para que nós atinjamos, então, esse nosso objetivo, mais rapidamente ou não, vai depender única e exclusivamente do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa disciplina, para que possamos então atingir mais ou menos rápido o nosso objetivo. Mas como que isso tudo vai ocorrer? Como que isso tudo se dá? O Espírito de Emmanuel nos fala que o objetivo nosso, sem dúvida alguma, é a perfeição que nos cabe. E que o caminho que vai nos levar a essa perfeição, sem dúvida alguma, é a lei da reencarnação. E qual seria então o objetivo da reencarnação para o espírito imortal? Seria o de dar-lhe a oportunidade então
de realizar esse progresso através do seu autoburilamento. Mas também a reencarnação, ela vai nos dar a oportunidade que nessa longa jornada que nós vamos ter, desde o momento que somos criados, até atingirmos a condição de espíritos puros, muitas vezes nós vamos tropeçar, vamos errar, vamos nos desviarmos do caminho do bem. E aí então a lei da reencarnação, além de nos proporcionar o aperfeiçoamento, o autoburilamento, ela vai nos dar também a oportunidade de, quando nós falhamos, de repararmos os erros que cometemos, para podermos retornar então ao caminho do bem. Vai nos proporcionar os resgates, as expiações, mas também ela tem um outro objetivo, que é fazer com que cada um de nós, filhos de Deus, possamos participar da obra da criação. Porque, como nos falam os benfeitores, todos nós somos também co-criadores, auxiliando ao Pai, ao Criador, na grande obra do universo. Então essa é a nossa realidade. Mas nós vamos observar nos dias atuais que o materialismo ainda, ele é muito forte na maioria das pessoas. É o estado íntimo que estabelece essa rotina mental da maioria das mentes que estão reencarnadas, que estão no plano físico e que focam apenas os interesses humanos, exclusivamente naqueles que ferem os nossos 5 sentidos. E ainda vai colaborar com isso as posturas e as noções culturais que nos são apresentadas, principalmente através das mídias também, e que levam muitas vezes a criatura a adotar o mundo das sensações corporais como sendo a nossa única realidade, quando a nossa realidade é completamente oposta, como nós vimos. E então nós vamos observar que o materialismo tem como base afetiva o sentimento de segurança e bem-estar, que vão estar expressos comumente por vínculos que estão relacionados tanto ao apego quanto também à posse. E os reflexos então que nós vamos observar, mais conhecido desses vínculos afetivos com a vida material, são sem dúvida alguma a dependência e o medo, respectivamente. Porque, em essência, o interesse central de todo materialista é tornar a vida algo permanente, manter para sempre esse elo com todas as criações objetivas que lhe pertençam, sejam coisas ou sejam pessoas. Ou seja, vive como se nunca fosse deixar esse mundo material. Vivem como se nunca fossem perder nada dos bens materiais, como se não fossem ter que se despedir num determinado momento dos seus entes queridos. Mas nós vamos ver que a vida, ela não é essa permanência, a vida física, porque a vida, ela é regida pela lei da impermanência. Ou seja, tudo na vida é transformação e crescimento. Então, nós, seres humanos, que somos seres trinos, formados pelo nosso espírito, pelo perispírito e pelo corpo físico, somos espíritos que estamos encarnados e que somos, então, como falamos, destinados à perfeição. A Terra é essa grande escola e a vida é o aprendizado.
É a lição que permitirá então ao homem romper com esses estreitos limites dessa visão materialista, das ilusões que ainda trazemos e também das sombras que ainda há dentro de cada um de nós. Mas, para que essas conquistas então interiores se concretizem, o que é necessário? O que exige de nós? Vai exigir de cada um de nós, sem dúvida alguma, um empenho, não é? Um esforço. Vai exigir de nós que nós coloquemos em prática, acionemos a vontade de realizar essa mudança. Que nós tenhamos disciplina, preparo, devotamento, não é? Resiliência, a fim, que possamos então consolidar esses valores morais e renovando assim então os hábitos das nossas vidas, que nem sempre são fáceis de nós deixarmos para trás, mas somente através, como nos fala o apóstolo Paulo, desse despertar da nossa consciência para a nossa realidade, é que nós conseguiremos iniciar esse processo. E então, diante de tudo isso, é importante nós nos analisarmos e vermos o quanto nós estamos dedicando do nosso tempo para os valores que realmente são importantes, para as conquistas do espírito. Porque se nós formos fazer uma avaliação, fizermos uma continha bem simples, nós vamos ver que uma hora ela tem 60 minutos. Um dia ele vai se apresentar com 1440 minutos. E uma semana nós vamos ter um total de 10.080 minutos. E então nós perguntamos quanto tempo, pegando esse espaço de uma semana, nós nos dedicamos para as nossas atividades espirituais, para o nosso crescimento, para o exercício do bem, voltado para aquisições de noções mais elevadas. Se nós muitas vezes formos ver, nós durante a semana talvez nos dediquemos 2, 3 vezes por semana, uma média de 90 minutos, por dia, o que vai equivaler a 270 minutos, talvez, para alguns mais, para outros menos, que seria então de preparo para a implantação dessa renovação mental nossa. E se nós então buscarmos 90 minutos, 3 vezes na semana, nós vamos ver que esse percentual dentro de uma semana que totaliza 10.080 minutos representa apenas 3% da nossa dedicação para a implantação dessa nossa renovação. Então, nesses momentos, nós vamos ver, quando nós buscamos nos dedicar a essa renovação, buscamos os valores mais elevados, buscamos o aprendizado, a atividade espiritual, é nesses momentos que nós vamos adquirirmos forças para podermos então interromper a rotina mental que nós estamos acostumados, do nosso dia a dia, dessa vida corrida, do imediatismo, do materialismo. Então nós vamos ver que essas tarefas espíritas, as tarefas voltadas à espiritualidade, elas vão nos proporcionar esse intercâmbio com o plano espiritual, onde vamos fixar valores,
onde vamos desenvolver novos hábitos e alimentar então também a nossa mente com novas forças, tendo em vista o quê? A nossa espiritualidade, a nossa espiritualização, a qual todos devemos buscar em favor da nossa felicidade, da nossa paz, da nossa harmonia, da nossa saúde integral. Então, a superação da rotina materialista, ela vai exigir por nossa parte um esforço, mas também vai exigir que nós tenhamos metas, ideais e comprometimento com aquilo que nós vamos assumindo, para que possa haver então essa melhora espiritual. E essa melhora espiritual, então, também nós vamos ver que ela não pode apenas se restringir às nossas práticas religiosas ou simplesmente a momentos de estudo e oração e acharmos que está tudo bem, já estamos em paz, que estamos fazendo a nossa parte. Nós temos que assumirmos esse compromisso de mudança e de elevação, na verdade, conosco mesmos. Porque sem isso não haverá grandes mudanças significativas. E para atingirmos então essa mudança real, essa mudança profunda, é preciso muitas vezes vencermos alguns adversários que estão dentro de nós, como o desânimo, a invigilância, a preguiça, que muitas vezes nos impedem de virmos até mesmo à casa espírita para honrarmos com os nossos compromissos. Aquele que se eleva, não podemos esquecer, ele vai provocar mudanças, não só no meio em que ele se encontra, mudanças favoráveis, mudanças positivas aos ideais de ascensão e que vão contagiar também outras pessoas. Mas é importante ainda nós não confundirmos a adesão também às práticas doutrinárias e também a questão da cultura espiritual que por muitas vezes tenhamos como um sinal de iluminação e de adiantamento do nosso espírito. Não, porque essa adesão, esse conhecimento, na verdade são ferramentas, são estímulos para o nosso crescimento, que só terão valor se nós conseguirmos interiorizar tudo isso e pouco a pouco então nós formos vivenciando isso no nosso dia a dia, na nossa mente, na nossa família, na sociedade, na casa onde frequentamos, com convicção, através então de uma fé raciocinada que somente a doutrina espírita nos possibilita. Como já dizia o grande codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que não existe fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E ainda nos diz que nós vamos reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele realizar para vencer então as suas más inclinações. Então, quando nós despertamos para essa realidade, abrimos a nossa consciência, quando aprendemos isso, nós verificamos então que a existência, mesmo que ela seja salpicada de problemas e de dores, porque não é porque nós mudamos a nossa atitude, porque estamos buscando nos tornarmos melhores,
porque estamos frequentando muitas vezes a casa espírita todos os dias, nos trabalhos, realizando o bem, que nós estaremos isentos de passarmos pelas provas da dor, do sofrimento, dos problemas. Mas nós vamos ver que quando nós aprendemos tudo isso, abrimos a nossa consciência para a nossa realidade, nós vamos ver que a existência, então, mesmo repleta muitas vezes de problemas e dores, ela tem agora mais vida, mais luz, porque nós conseguimos plantar na nossa intimidade a semente imperecível do idealismo superior ao qual ninguém poderá nos roubar. Ninguém poderá tirar isso de nós. E nós vamos então vendo o quanto é importante a nossa existência, esse momento que nós estamos vivenciando hoje aqui na Terra. E o nosso querido Mestre Jesus, no livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Néio Lúcio, conta-nos Néio Lúcio, o espírito de Néio Lúcio, que Jesus estava conversando com os apóstolos e seus familiares, quando Isabel, a genitora de João e Tiago, perguntou para ele: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? E então Jesus, após alguns comentários sobre o assunto, conclui: Isabel, o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar, porque vai ser através do tempo que nós vamos construir o nosso destino, buscando a felicidade ou a infelicidade, a paz ou o desequilíbrio, as trevas ou a luz, de acordo com o nosso comportamento perante a vida. Então aí nós vamos ver o porquê dessas grandes almas que vivem entre nós e que já viveram, o compromisso que elas têm com a vida, com o estudo, com o trabalho digno, nobre, sem perder tempo, porque como nos fala Jesus, o tempo é esse divino talismã. E quanto mais então nós despertamos a nossa consciência, quanto mais nós despertamos para essa nossa realidade, mais nós vamos então sabendo diferenciar aquilo que é bom para nós e aquilo que não é, aquilo que nós devemos buscar e aquilo que nós devemos deixar de lado. E então, companheiros, busquemos nos conscientizarmos dessa nossa realidade espiritual, que a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, nos traz de forma clara, para que possamos então caminharmos com mais segurança. E assim então nós convidamos a todos para mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecê-lo nesse momento pelo dom da vida e por tudo de bom, mais uma vez, que Ele nos dá a cada dia para o nosso crescimento e a nossa evolução. Agradecer ao Mestre querido por tudo que Ele representa em nossas vidas, sabedores de que Ele sempre estará a iluminar os nossos passos, os nossos caminhos, desde que nós estejamos com Ele também na busca da nossa melhoria. Agradecer também à espiritualidade amiga que nos ampara e nos assiste, e que a nossa prece, ó Pai, possa chegar a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra,
essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado. E assim então, para finalizarmos, queremos relembrar mais uma vez a prece memorável que o nosso querido Mestre Jesus nos deixou, que ela possa chegar a todos esses nossos irmãos, dizendo então: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigado.